Motorista de ônibus que trabalhava até 12 horas por dia consegue receber hora extra após a sexta hora. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho disse que é inválida a norma coletiva que descaracterizava a alternância de horários como turnos ininterruptos de revezamento. Ou seja, olha, quando tem norma coletiva que gera regras diferentes daquela de proteção do trabalhador, tomar cuidado, né? Porque o que vale é a lei, e quando você tem uma norma que diz de forma diferente, que ofende o que está na regra, ela pode gerar esses problemas, como de fato gerou. Agora imagina quantas pessoas estão nesta situação e que podem ter garantido as horas extras. Bom, vamos falar sobre essa decisão da sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, né? Porque a gente sempre traz conteúdo aqui relevante para os trabalhadores. Pedir para você também curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho. Assim você fica por dentro de todos os direitos que você precisa ter, tá bom? Então vamos lá. A sétima turma do TST garantiu a um motorista de ônibus o recebimento de horas extras a partir da sexta hora diária. Né? Então o tribunal disse que, olha, passou da sexta hora, tem que ter hora extra, né? A pessoa tem que descansar, até porque o motorista de ônibus não pode colocar em risco todos os passageiros e a própria vida dele também, né? Já que nós estamos falando de acidentes que podem acontecer quando a pessoa está ali com uma fadiga, está cansada, está com sono. Então, 12 horas por dia realmente é cansativo, né? O tribunal entendeu, né, e invalidou uma norma coletiva que tentava descaracterizar o regime de turnos ininterruptos de revezamento e afastar o pagamento dessas horas extras, né? Então, a decisão destaca que a alternância de horário causa graves danos à saúde física e também social do trabalhador. Bom, vamos ver essa decisão, está no site do TST, eu coloquei aqui na descrição do vídeo o link, caso você queira ver também, para você ter uma informação, porque essa decisão agora é recentíssima, né? Agora do mês de março de 2026. A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que o motorista de ônibus da empresa Gontijo Transporte Limitada atuava em turnos ininterruptos de revezamento. Com isso, condenou a empresa a pagar como horas extras o período trabalhado a partir da sexta hora diária ou da 36ª semanal. Bom, são regras previstas. A empresa, às vezes, pode entrar numa situação dessa sem querer causar dano, até porque tinha uma norma coletiva, né? Quer dizer, se tem uma norma coletiva, houve um acordo, né? Ou um dissídio, ou algo parecido, que eu não sei o que é, né? E a empresa, então, estava seguindo essas regras que foram, obviamente, definidas juntamente com o sindicato da categoria, mas você vê, né? Se ofende as regras, elas não têm validades, né? Então, esse motorista ele trabalhava tanto em viagens intermunicipais, como também em viagens interestaduais, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? A gente mora aqui em Ribeirão Preto, é que você pegar o carro e ir a São Paulo e voltar no mesmo dia, né? Vai dar o quê? 5 horas para ir, 5 horas para voltar, isso jogando alto, né? Porque onde você tem que parar também imposto, essas coisas todas, tem que ir na rodoviária, é como se a pessoa trabalhasse toda essa jornada numa viagem de ida e volta, né? Eu faço várias vezes isso, né? Mas não faço todos os dias, né? Então, realmente pode ser cansativo mesmo, né? O motorista, né, ele disse que sempre trabalhou mais de 6 horas em turnos alternados em viagens para outros estados, né, interestaduais e intermunicipais. Nos períodos de movimento, como de férias e feriados, ele dirigia em dupla pegada, entre aspas, dupla pegada, com ida e volta logo em seguida. Nesses casos, a jornada podia chegar a 10, 11, 12 horas por dia. E por entender que atuava em turno ininterrupto de revezamento, ele buscou a justiça para receber as horas extras a partir da sexta hora da operação, né? A empresa, na defesa dela, sustentou que o motorista trabalhava em escalas pré-determinadas de seu prévio conhecimento, num total de 220 horas mensais, nos termos dos acordos coletivos. Segundo a empresa, o regime não caracterizava turno ininterrupto de revezamento,
que implicaria um rodízio em que o empregado trabalhava alternadamente, ora pela manhã, à tarde ou à noite. Bom, a norma coletiva afastava esse turno ininterrupto. Então, o juiz de primeiro grau deferiu as horas extras, mas o Tribunal Regional do Trabalho Terceira Região afastou a condenação com base na tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, que autoriza convenções e acordos coletivos que limitam ou afastam direitos trabalhistas, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Bom, isso está no tema 1046, né? Então, teoricamente, a empresa estava amparada por uma norma, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o que é combinado vale sobre aquilo que está estabelecido, né? Porém, não foi o que aconteceu nesse caso, né? Porque o Tribunal Regional do Trabalho destacou que a convenção coletiva e os sindicatos de trabalhadores nas empresas de rodoviários e transporte de passageiros e turismo previa uma jornada de motorista, mesmo que oscile nas 24 horas do dia. Não caracteriza turno ininterrupto de revezamento, em razão das particularidades do segmento, né? Mas o que acontece, né? Essa alternância de horários gera desgaste físico e psicossocial, né? Então, para a sétima turma do tribunal, se o trabalho ocorre com alternância periódica de horário, não importa se é semanal, quinzenal, mensal ou semestral, e o empregado está submetido ao horário diurno e noturno, é aplicável a jornada de 6 horas diárias prevista na Constituição Federal para esses períodos de revezamento ininterruptos, né? Então, neste caso, a duração do trabalho só pode ser aumentada para mais 8 horas. Para no máximo 8 horas, não mais 8 horas, né? Porque aí daria 6 mais 8 daria 14, né? Para no máximo 8 horas, de 6 para 8, e não de 6 para 12. Aí o relator do processo, né, ele observou que a alternância de turnos gera ao trabalhador maior desgaste físico e mental, e também desregula diversos fatores biológicos. Então, ele afirmou que, além dos danos à saúde, a prática afeta seriamente o campo psicossocial do indivíduo, pois dificulta o convívio familiar e impede também a realização de atividades que exijam regularidade dele, né? Então, ainda de acordo com o relator, as provas confirmadas pelo TRT revelam que não há previsão de aumento de jornada de turnos ininterruptos de 6 para 8 horas, mas apenas a norma afasta indistintamente a própria configuração desse regime de trabalho. A decisão foi unânime, né? Então, você aí que tem dúvidas sobre essa questão da validade de norma coletiva, né? A gente fica aqui com essa decisão da turma, né? A sétima turma do TST garantiu a um motorista de ônibus o recebimento das horas extras a partir da 6ª hora diária. Poderia ser estendido até 8 com pagamento também, mas no caso dele excedeu bem mais do que isso que está previsto, né? Bom, gente, está aqui, a gente sempre analisa aqui questões decididas pelos tribunais, né? Porque são coisas de relevância. E se tiver alguma dúvida, como está aparecendo aí, tem o nosso WhatsApp para você mandar aqui questões que a gente possa também comentar aqui no nosso canal, o Canal do Trabalhador, tá ok? Além de outros assuntos que a gente coloca dentro de nossas redes sociais. Eu espero você no próximo vídeo, mas antes eu pedir mais uma vez para você se inscrever aqui, curtir os nossos vídeos e ativar a notificação no sininho. Espero no próximo. Até mais. Tchau, tchau.